Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais uma lição, cristológica, e nós iremos aprender hoje que Cristo aparece no livro de Levítico como sumo sacerdote. Queremos ler aqui em Levítico, capítulo 16, e o versículo 32 ao 34, que diz assim: E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará expiação, havendo vestir as vestes de linho, as vestes santas. Assim, expiará o santuário. Também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente, fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel, de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Eu queria também ler em Hebreus, capítulo de número 4 e o versículo 14. Hebreus 4 e 14, diz assim a palavra do Senhor: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, com base nesses dois textos, nós podemos confirmar que o escritor aos Hebreus, ele aponta Cristo como sumo sacerdote. Mas nós entendemos que o sacerdócio, aqui na terra, porque nós entendemos que com base em Ezequiel capítulo 28 e o versículo 11 e diante, dá para se entender que existia, antes da criação do homem, existia um sacerdócio celestial, onde os anjos executavam ali sacrifícios ao Senhor e sacrifícios de louvor, de adoração a Deus. Mas quando Deus liberta o povo de Israel lá do Egito, Deus ele se revela ao líder Moisés, e no capítulo de número 25 do Êxodo, versículo 1 em diante, você pode ver que Moisés ele teve ali uma grande revelação da parte de Deus no monte. Deus mostrou a Moisés um santuário celestial. Então Deus pediu para que Moisés confeccionasse aquele tabernáculo, que tinha 3 repartições, ou tinha o lugar, o pátio, tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, e deu a Moisés toda a instrução, para Moisés trabalhar, levantar um sumo sacerdote, e até uma tribo foi escolhida como a tribo de Levi, é por isso que vem Levítico, para administrar o sacerdócio. Então, nessa administração havia quem? Havia um sumo sacerdote, que era, vamos pensar assim, um chefe, dos sacerdotes, e os sacerdotes seriam aqueles que auxiliavam o sumo sacerdote no sacrifício e naquela manutenção ali do sacerdócio arônico. Glória a Deus por isso. Então, com base aqui nesse sacerdócio arônico, nós podemos entender que tudo aquilo ali tipifica Cristo, desde o tabernáculo até toda o ofício, toda a administração, o sacerdócio ali é Cristo Jesus sendo tipificado, desde as ofertas, o tabernáculo e também o trabalho feito no sacerdócio arônico. E vamos pontuar aqui algumas verdades sobre esse sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Então, as coisas lá atrás, no livro do Êxodo, Levítico, são sombra das coisas espirituais e também das coisas celestiais que Cristo Jesus revelou aos seus servos, homens de Deus. Então, vamos lá para algumas verdades a respeito de Cristo como o sumo sacerdote. Então,
Nós iremos abordar aqui, né, algumas verdades que apontam Cristo como o sumo sacerdote, né? Então Jesus, ele é a sombra daquilo que aconteceu lá atrás, no passado, e só que o seu sacerdócio, ele é mais superior. Observe que alguns textos da Bíblia diz que Cristo não veio da ordem de Arônica, né, da ordem de Arão, mas ele veio da ordem de Melquisedeque. Então ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então Melquisedeque foi quem? Foi um personagem bíblico que apareceu, que era um rei de Salém e era sacerdote. Aí ele aparece na história ali, né, sem pai, sem genealogia, a Bíblia não fala, mas para tipificar Cristo de uma ordem mais superior, uma ordem mais elevada do que a ordem arônica, tá certo? Meus irmãos, esse assunto ele é muito vasto, então não tem como a gente, assim, com 10 minutos, a gente falar tudo sobre sacerdócio e também Cristo como sumo sacerdote. Isso deveria ser um curso completo, né? De sei quantos meses para explicar detalhes que são maravilhosos, detalhes a respeito do sacerdócio e de Cristo como sumo sacerdote. Mas vamos ler aí alguns versículos, bem rápido, que vai apontar Cristo como sumo sacerdote. Então, vamos ler esse versículo do Salmo 110, versículo 4. Você pode ler na sua casa aí. Você vai ver que Cristo Jesus, ele é um sacerdote, né, da ordem de Melquisedeque. Então, com Melquisedeque, ele era rei de Salém e também um sacerdote. Então, o seu sacerdócio é com realeza. Então, 110 e o versículo 4 de Salmo, que diz assim: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo vem de uma ordem de Melquisedeque. Agora, Hebreus, no capítulo de número 11, melhor, capítulo 7, né? Capítulo 7 de Hebreus. Hebreus, capítulo 7. Vemos aí a outra verdade a respeito do sacerdócio de Cristo. Hebreus, no capítulo 7, vamos ler aqui, 7 de Hebreus, versículo 11, diz assim: De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, observe que aqui nesse texto dá para se entender que não é que o sacerdócio que Moisés levantou foi um erro, foi um gafe, não. Mas isso mostra que o sacerdócio de Cristo, né, sendo a ordem de Melquisedeque, ele é perfeito, ele é imutável, ele é eterno, ele é santo, né? Ele tem uma perfeição em si. Então, se você ler Hebreus capítulo 7, versículo 12, Hebreus capítulo 7, versículo 17, você vai perceber que todos esses versículos aí apontam que Cristo Jesus, ele é o sumo sacerdote e o seu sacerdócio tem perfeição. Por quê? Porque Cristo Jesus, quando ele entrou no Santo dos Santos, ele não entrou num tabernáculo feito pela mão do homem, né? Aquele personagem que Moisés mandou ele confeccionar, né? Oholiabe e Bezaleel. Cristo entrou aonde? Nos céus, nos Santos dos Santos. Ele foi até o trono de Deus e ofereceu ali o sangue eterno, glória a Deus. É um mistério muito grande esse sacerdócio, mas a realidade é essa. Cristo, como sumo sacerdote, ele cumpriu a obra perfeita, aleluia, da redenção, né? Ele está cumprindo a obra da redenção. Observe que há um entendimento que Cristo Jesus, ele veio como profeta, morreu como profeta, subiu como sumo sacerdote, está lá com o Pai, intercedendo por mim, por você. E eu queria aqui aplicar esta palavra
para o nosso coração. Cristo, ele é o teu sumo sacerdote. É ele quem intercede por ti ao lado do Pai. É ele que está, né, intercedendo para que a tua história, para que a tua vida, né, seja uma vida de paz, de alegria, de satisfação. Então, o sumo sacerdote Cristo Jesus, ele é superior ao sacerdócio arônico. Então, Cristo Jesus, ele é superior. Ele é o grande sumo sacerdote. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar a Deus, né? E pedir ao sumo sacerdote que ele trabalhe nesse tabernáculo que somos nós, esse santuário que somos nós. É muito vasto esse assunto. Então pesquise, leia com atenção os textos de versículo, vá a algumas fontes, né? Compre alguns livros para você entender esse sacerdócio e essa prefiguração e essa sombra, não é isso? Que esse sacerdócio aí arônico e também o de Melquisedeque traz o sentido, né, real, que é o Cristo Jesus como sumo sacerdote. Pai de amor, Santo Deus Jesus, dou-te graça, Jesus, por tudo, Jesus, por o nosso sumo sacerdote. Obrigado. Trabalhe em nossos corações, trabalhe em nosso corpo, em nosso espírito, ó Pai. Pai bendito, eu aprendi que o nosso corpo, ele é o teu pátio, a nossa alma é o lugar santo. E também o nosso espírito, ele é, Senhor, o lugar santíssimo. Então, no campo espiritual, tu és o meu sumo sacerdote. Tu tens acesso às minhas vontades, aos meus sentimentos, ao meu intelecto, à minha mente, à minha memória. Então, peço também que o Senhor possa também, Senhor, ter acesso a essas vidas que escutam, Senhor, esta lição, Pai. Aparece nas vossas vidas. Aqueles que não são salvos, traz essa realidade para eles. Fale com eles que eles é o teu templo, é o teu santuário. Pai de amor, Pai bendito, eu peço, traz, ó Pai, teu fogo santo, tua bondade, a tua satisfação para nossas vidas. É isso que eu te peço, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma lição gloriosa que nem dá para terminar, porque é uma coisa extraordinária estudar sobre Cristo, sumo sacerdote.